Olá pessoal, eu sou a Patrícia Guedert e esse é o meu canal Patrícia Guedert Crochê. E na aula de hoje eu vou ensinar como fazer esse lindo tapete. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like, deixa aqui também nos comentários o que você está achando da videoaula e compartilhem esse vídeo. Fazendo isso, vocês vão estar colaborando comigo. E olha que lindo esse tapete. Olha esse ponto super diferenciado e esse bico de acabamento. Tá demais, né? E aí, vamos fazer? Ele ficou com 80 centímetros com o bico, sem o bico ele ficou com 78 centímetros. De largura ele ficou com 51 centímetros com o bico, sem o bico ele ficou com 49 centímetros. Para essa peça eu vou utilizar o barbante Beatriz da marca Libelinhas, o número 2. No Brasil você pode utilizar o barbante 6, que tem a mesma espessura do fio aqui, Beatriz, o número 2, tá? É que em Portugal a numeração é um pouquinho diferente. Aqui eu vou utilizar a cor número 32/2 e a 16, que é o cru, tá? Então aqui, ó, é um tomzinho de bege e aqui o fio cru, tá bom? Aqui eu vou utilizar uma agulha 3,5 milímetros, agulha de tapeçaria para o arremate e tesoura. Eu vou iniciar essa peça com fio de barbante na cor bege. Esse ponto ele é múltiplo de 4 mais 2, ou seja, nós vamos fazer as correntinhas iniciais contando de 4 em 4 correntes até atingir o tamanho desejado para a nossa peça. E depois, então, fazemos mais 2 correntes para logo após iniciarmos a primeira carreira. Então, aqui eu vou fazer o nozinho inicial. E para essa peça, para o tamanho da minha peça, eu vou fazer 74 correntes. 72 correntes, que é múltiplo de 4. E mais 2, no total eu fico com 74 correntes. Então, aqui eu inicio as correntinhas. 1, 2. Procure deixar as correntes mais soltas, tá? Aqui eu já tenho 4, 5, 6... Feito aqui as 74 correntes, agora eu vou iniciar a primeira carreira. Eu vou pular a primeira correntinha, na segunda eu vou fazer um ponto baixo. Essa alcinha que está na agulha eu não conto como corrente. Então, pulo a primeira corrente, na segunda coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima da corrente, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Na próxima correntinha, faço outro ponto baixo. Então, nessa primeira carreira, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada correntinha, sempre colocando, ó, a agulha por baixo dessa alcinha de cima. E eu vou trabalhando assim até chegar ao final dessa primeira carreira. Finalizando a primeira carreira, na próxima e última correntinha, vou colocar a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. E aqui, ó, eu não vou fazer nada, que aqui é o nozinho inicial. E eu fiquei com um total de 73 pontos baixos. Agora vamos para a segunda carreira. Agora eu vou para a segunda carreira. Vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vire o trabalho como se fosse a página de um livro. Laço a agulha e nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a agulha, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Laço a agulha, no mesmo ponto de base, faço outro ponto alto. Então, sempre que eu for iniciar a carreira, eu vou fazer 3 correntinhas e depois 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou pular 3 pontos de base. 1, 2, 3. No ponto de base seguinte, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a agulha e no mesmo ponto de base que eu acabei de fazer esse ponto baixo, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, faço aqui
um ponto alto, dois, três. Pulo 3 pontos de base, 1, 2, 3. No ponto de base seguinte, faço aqui um ponto baixo. Então, só no início é que eu faço 3 correntinhas e 2 pontos altos. Depois, em toda essa carreira, eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, feito aqui o ponto baixo, agora eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou fazer 3 correntinhas, laço a agulha e no mesmo ponto de base eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Pulo 3 pontos de base, 1, 2, 3. No ponto de base seguinte, faço aqui um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, laço a agulha e aqui eu vou repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer esses 2 pontos aqui. Então, nesse mesmo ponto de base que eu fiz esse ponto baixo, vou fazer mais 3 pontos altos. Depois vou pular 3 pontos de base, no ponto de base seguinte vou fazer um ponto baixo e repito tudo a mesma coisa. E eu vou trabalhando assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a segunda carreira, aqui eu acabei de fazer um ponto baixo e 3 correntinhas. Laço a agulha e no mesmo ponto de base que eu fiz esse ponto baixo, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, faço aqui um ponto alto, 2, 3. Vou pular 3 pontos de base, 1, 2, 3. No último ponto de base, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas e faço aqui um ponto baixo. E aqui eu finalizo a carreira. Agora vamos para próxima carreira e olha como está ficando lindo esse ponto. Tá demais. Agora eu vou para a terceira carreira. Vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Viro o trabalho, laço a agulha e nesse primeiro ponto de base eu vou fazer 2 pontos altos. Então, faço aqui um ponto alto, laço a agulha e no mesmo ponto de base faço aqui outro ponto alto. Então, não esquecendo, sempre que eu for iniciar a carreira, eu vou iniciar dessa forma aqui. Agora, eu vou fazer assim. No terceiro ponto, ó, aqui eu tenho 3 pontos altos e depois eu tenho uma alcinha de corrente. Eu vou colocar a agulha, ó, contando aqui, 1, 2, 3, nesse terceiro ponto. Vou colocar a agulha aqui do ladinho dele, vai sair lá atrás e vai sair aqui do outro lado. E aqui eu vou fazer um ponto baixo em relevo. Então, laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Ó, e fica assim. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a agulha. E agora, ó, eu vou fazer 3 pontos altos nessa alcinha da corrente. Aquelas 3 correntinhas, ela fica um pouquinho para trás. Quando eu faço esse ponto baixo aqui em relevo, a alcinha acaba ficando para trás. Como aqui, ó, não foi trabalhado ainda, ela está aqui do ladinho. E aqui ela fica para trás, tá? Porque foi trabalhado esse ponto baixo aqui em relevo. Então, aqui eu laço a agulha e nessa alcinha da correntinha eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora, vou fazer aqui outro ponto baixo em relevo.
Então, aqui, ó, tenho 3 pontos altos, vou no terceiro ponto, aqui é a alcinha de correntes, tá? É nesse terceiro ponto alto aqui, ó, 1, 2, 3. Vou colocar a agulha aqui do ladinho, ó, sai lá atrás e sai aqui do outro lado. E faço aqui um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a agulha. Nessa alcinha de correntes, vou fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou aqui no terceiro ponto alto de base. Então, 1, 2, 3. Aqui é a alcinha de correntes que depois eu vou fazer os 3 pontos altos, tá? Aqui ela está do ladinho, depois ela fica para trás. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo em relevo. Faço 3 correntinhas. Laço a agulha. E nessa alcinha de correntes eu vou fazer 3 pontos altos. Da mesma forma que eu fiz aqui. E eu vou trabalhando assim até chegar ao final dessa carreira. Qualquer dúvida é só voltar o vídeo. Finalizando a terceira carreira, aqui eu acabei de fazer um ponto baixo em relevo, fiz 3 correntinhas e 3 pontos altos. Agora eu vou fazer um ponto baixo para finalizar essa carreira. Então, aqui eu tenho 2 pontos altos e aqui eu tenho uma alcinha de 3 correntes. Vou colocar a agulha nesse espaço aqui, entre esse ponto alto e essa alcinha de 3 correntes. Coloco a agulha nesse espaço e faço aqui um ponto baixo. Então, sempre que eu for finalizar a carreira, eu vou finalizar dessa forma aqui, tá? Agora, vamos para a quarta carreira. Agora, eu vou para a quarta carreira, vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Viro o trabalho, laço a agulha, nesse primeiro ponto de base eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Então, sempre que eu for iniciar a carreira, eu vou fazer 3 correntinhas e depois 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. Aqui eu tenho 3 pontos altos, vou colocar a agulha, ó, bem do ladinho desse terceiro ponto alto. Aqui eu tenho a alcinha de correntes, tá? Quando eu fizer o ponto baixo em relevo, essa alcinha vai ficar para trás, tá? Então, aqui, ó, no terceiro ponto, faço aqui um ponto baixo em relevo. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3. Laço a agulha. E nessa alcinha de correntes eu vou fazer 3 pontos altos. Então, coloco a agulha por baixo dessa alcinha e faço aqui um ponto alto. 2, 3. Vou fazer agora um ponto baixo em relevo, ó. 1 ponto, 2, 3. No terceiro, faço aqui um ponto baixo em relevo. Faço 3 correntinhas. Então, eu estou repetindo exatamente o que eu fiz na carreira anterior. Laço a agulha, nessa alcinha de correntes, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ó, tem 3 pontos altos de base. No terceiro, faço aqui um ponto baixo. 3 correntinhas, laço a agulha e nessa alcinha de correntes eu vou fazer 3 pontos altos. E eu vou trabalhando assim por toda a carreira até chegar ao final. Quando chegar aqui no final, ó, aqui eu tenho no final 2 pontos altos e uma alcinha de 3 correntes. Bem nesse espaço eu vou colocar a agulha e vou fazer um ponto baixo, tá? Aí eu finalizo com um ponto baixo. Depois eu vou fazer 3 correntinhas, vou virar o trabalho e vou repetir tudo a mesma coisa, tá? Eu preciso ter 10 carreiras com esse ponto. Então, aqui eu já tenho 3 carreiras com esse ponto aqui, o ponto 3D, tá? Então, eu tenho 3 carreiras, eu preciso fazer mais
7 carreiras com esse ponto aqui. Então, eu volto aqui quando eu estiver finalizado 10 carreiras desse ponto aqui, tá? Então, aqui eu trabalhei 10 carreiras de ponto 3D, ou ponto relevo, tá? E olha, ficou lindo, né? E agora eu vou finalizar a carreira. E nessa finalização aqui, eu já vou puxar o fio que eu vou trabalhar na próxima carreira, tá? Então, na próxima carreira, eu vou trabalhar com o fio na cor cru. Então, aqui, ó, eu vou fazer o ponto baixo incompleto, tá? Vou aproximar um pouquinho aqui a câmera. Pronto. Então, aqui eu fiz um ponto baixo em relevo, fiz 3 correntinhas e 3 pontos altos. E aqui, ó, bem nesse espacinho aqui, entre esse ponto alto e essas 3 correntinhas, coloco a agulha nesse espaço e vou fazer um ponto baixo incompleto. Lacei a agulha, puxo o fio aqui pra cima. Aqui, ó, eu já posso cortar o fio. Vou deixar mais ou menos aqui uns 20 centímetros de fio. Pego esse fio cru, coloco no ganchinho da agulha e puxo passando por dentro dessas 2 alcinhas. Puxo aqui, ó, dou uma puxadinha nesse fio bege, ajusto aqui também. Eu também posso fazer assim, ó. Pego essas 2 pontinhas aqui, ó, e já vou dar um nozinho aqui, tá? Vou fazer o nó quadrado. Então, aqui, ó, eu tenho o fio cru na mão direita e o fio bege na mão esquerda. Pego o fio bege, coloco sobre o fio cru, assim, ó, e cruza, tá? Agora, ó, eu coloco a mão dentro dessa alcinha aqui que se formou e puxo o fio bege aqui pra cima. Já ajusto aqui. Agora, eu coloco o fio bege por cima do fio cru, dessa forma aqui. Pego o fio cru, coloco por cima aqui, ó, do fio bege, ele vai passar por dentro dessa alcinha. Ó, coloco a mão aqui atrás da alcinha e puxo o fio cru pra trás. Ó. Aqui, ó, eu já posso cortar esse fio, tá? Ó. Já ficou o nó quadrado, ele é muito seguro, tá? O fio não vai desfiar. E depois, ó, eu não preciso arrematar esse fio. E aqui no final também vai ter um ponto de acabamento, tá? Então, aqui eu já estou preparada para a próxima carreira. Agora, eu vou para a próxima carreira, vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou virar o trabalho. E nessa próxima carreira, eu vou trabalhar com esse ponto aqui, mas não vai ser em relevo, tá? Vou fazer um pouquinho diferente. Mas ao iniciar e ao finalizar a carreira, vai ser da mesma forma. Então, aqui eu fiz 3 correntinhas, laço a agulha nesse primeiro ponto de base e vou fazer aqui 2 pontos altos. Então, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas e faço aqui 2 pontos altos. 1, 2. Então, continuo iniciando da mesma forma. Só que agora, ó, eu vou fazer um ponto baixo nessa alcinha aqui de correntes. Eu não vou fazer um ponto baixo em relevo. Nas carreiras anteriores, eu colocava a agulha aqui nesse terceiro ponto e fazia um ponto baixo. E agora eu não vou fazer assim, porque eu não quero que ele fique em relevo, tá? Então, eu coloco a agulha, ó, nessa alcinha de correntes e faço aqui um ponto baixo, 3 correntinhas, 1, 2, 3. Laço a agulha e nessa mesma alcinha de correntes eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora, no próximo espaço, embaixo dessa alcinha de correntes, faço aqui um ponto baixo, ó, vai ficando assim, tá ficando lindo demais esse ponto, né? Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3, laço a agulha,
Nessa mesma alcinha de correntes, faço aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. Na próxima alcinha de correntes, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, laço a agulha e vou fazer 3 pontos altos nessa mesma alcinha de correntes. E eu vou trabalhando assim até chegar ao final da carreira. Finalizando a primeira carreira de pontos sem relevo, eu vou contabilizar dessa forma, tá? Aqui eu tenho 10 carreiras de pontos com relevo e aqui eu tenho a primeira carreira de pontos sem relevo. Então, fiz aqui um ponto baixo, 3 correntinhas e 3 pontos altos. E agora eu vou fazer um ponto baixo para finalizar essa carreira. Então, aqui eu tenho 2 pontos altos, nesse espaço aqui, entre esse ponto alto e essa alcinha de correntes, faço aqui um ponto baixo. Então, estou finalizando da mesma forma que eu finalizei as carreiras anteriores, tá? Agora, vamos para a próxima carreira. Agora, eu vou para a segunda carreira de pontos sem relevo, tá? Então, faço aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3. Viro o trabalho, laço a agulha, nesse mesmo ponto de base, faço aqui 2 pontos altos. Deixa eu só ajeitar aqui o fio. 2. Nesse espaço aqui, ó, entre essa alcinha de correntes e esse ponto alto, coloco a agulha e faço aqui um ponto baixo. Então, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. Faço aqui 3 correntinhas, laço a agulha e na mesma alcinha de correntes vou fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. Na próxima alcinha, faço aqui um ponto baixo, 3 correntinhas, laço a agulha, na mesma alcinha de correntes vou fazer aqui 3 pontos altos. Na próxima alcinha de correntes, faço aqui um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas, laço a agulha e nessa mesma alcinha de corrente vou fazer 3 pontos altos. Então, eu vou trabalhar dessa forma até chegar aqui no final. No final, eu vou finalizar aqui com um ponto baixo, nesse espacinho aqui, entre esse ponto alto e essa alcinha de correntes, tá? Depois, eu vou fazer 3 correntinhas, vou virar o trabalho e vou iniciar da mesma forma que eu iniciei aqui, tá? Então, ó, eu preciso ter 5 carreiras desse ponto sem relevo. Aqui eu já tenho uma completa, estou fazendo a segunda e depois vou fazer mais 3 carreiras, tá? Então, eu vou completar essa carreira e depois vou fazer mais 3 e no total eu vou ter 5 carreiras de pontos sem relevo, tá? Então, eu volto aqui quando estiver finalizando a 5ª carreira de pontos sem relevo. Então, aqui, ó, eu fiz 5 carreiras de pontos sem relevo e agora eu vou finalizar essa carreira porque eu vou começar a trabalhar com uma outra cor de fio na próxima carreira. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo incompleto e depois vou puxar a outra cor do fio, da mesma forma que eu fiz aqui na troca de cor de fio, tá? Então, aqui, ó, eu vou cortar esse fio, vou deixar mais ou menos aqui uns 20 centímetros de fio. Aqui eu vou fazer um ponto baixo incompleto, ó. Então, nessa alcinha aqui, nesse espaço, entre esse ponto alto e essa alcinha de correntes, faço aqui, ó, um ponto baixo incompleto. Aqui eu fico com 2 alcinhas na agulha, pego o fio bege, né? E puxo, ó, com o ganchinho da agulha passando por dentro dessas 2 alcinhas. E aqui eu vou dar um nó quadrado, vou pegar esses 2 fios aqui mais curtos, ó, esses 2 fios aqui, deixo a agulha ali, tá? Ó. E vou fazer como eu fiz o outro nó.
tá? Ó, já deixo aqui amarradinho, ajusto um pouco ali. Agora eu coloco esse por cima, coloco aqui e puxo, opa, pra trás. Pronto, aperto bem, corto e corto. E agora eu já estou preparada para a próxima carreira. Agora eu vou para a primeira carreira de pontos em relevo, da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Então, vou fazer 3 correntinhas, vou virar o trabalho, laço a agulha nesse mesmo ponto de base e vou fazer 2 pontos altos. Iniciar a carreira, eu sempre vou iniciar dessa forma aqui. Agora, eu vou fazer o ponto baixo em relevo. Aqui eu tenho 3 pontos de base, vou no terceiro ponto e faço aqui o ponto baixo em relevo. Faço 3 correntinhas. Laço a agulha e nessa alcinha de correntes eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora eu vou fazer um ponto baixo em relevo. Vou aqui no terceiro ponto e faço um ponto baixo em relevo. Faço 3 correntinhas, laço a agulha e nessa alcinha de correntes eu vou fazer 3 pontos altos. Feito aqui os 3 pontos altos, agora eu vou fazer um ponto baixo em relevo. Vou aqui no terceiro ponto e faço um ponto baixo em relevo. Faço 3 correntinhas, laço a agulha e nessa alcinha de correntes eu vou fazer 3 pontos altos. Eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei aqui, nessas carreiras de pontos em relevo, tá? E aqui, ó, eu vou fazer 10 carreiras, tá? Feito as 10 carreiras de pontos em relevo, eu vou iniciar a carreira de pontos sem relevo e vou fazer 5 carreiras, tá? Não esquecendo da troca da cor do fio, tá? Então, quando eu chegar no final da 10ª carreira de pontos em relevo aqui, eu vou trocar o fio. Depois eu vou fazer 5 carreiras de pontos sem relevo. Quando chegar no final da 5ª carreira, eu vou trocar a cor do fio, tá? Qualquer dúvida é só voltar o vídeo. Então, nesse trabalho, eu vou revezando entre 10 carreiras de pontos em relevo e 5 carreiras de pontos sem relevo, tá? 10 carreiras de pontos com relevo, 5 carreiras com pontos sem relevo. E eu vou trabalhando assim até eu ter 70 carreiras. E aqui, então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 faixas de 10 carreiras de pontos com relevo. E temos 1, 2, 3, 4 faixas de 5 carreiras de pontos sem relevo. Então, agora, ó, nós vamos para a próxima carreira, tá? E vamos fazer um acabamento aqui em cima, ó, para ficar retinho, tá? E aí vai ser a última carreira, no caso do tapete, e depois, então, nós vamos fazer um bico de acabamento em volta do tapete, tá bom? Agora, vamos para a última carreira do tapete. Vou fazer aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou virar o trabalho. Então, agora, ó, só o ponto de início que eu vou fazer igual como eu fiz nas carreiras anteriores. E depois eu vou fazer um pouquinho diferente para deixar essa parte retinha aqui, tá? Como aqui no início. Ó, aqui no início, essa parte aqui fica retinha, tá? Então, aqui eu laço a agulha. Então, fiz 3 correntinhas, lacei a agulha. E nesse primeiro ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Agora, ó, eu vou fazer uma correntinha de espaço.
Vou pular esses 3 pontos de base nessa alcinha da corrente e faço aqui um ponto baixo. Agora, eu vou laçar a agulha e nesse ponto baixo de base, ó, aqui eu tenho alcinha de correntes e aqui eu tenho um ponto baixo. Nesse ponto baixo, eu vou fazer um meio ponto alto. Então, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas do ponto baixo de base e faço aqui um meio ponto alto. Aqui eu tenho 3 alcinhas na agulha, laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro dessas 3 alcinhas. Ó, tá ficando assim, já tá ficando retinho. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos, um sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, faço aqui um ponto baixo. No ponto de base seguinte, faço outro ponto baixo. Esse último ponto aqui, ó, eu pulo. Nessa alcinha de correntes, faço um ponto baixo. Agora, eu vou laçar a agulha e vou fazer um meio ponto alto nesse ponto baixo de base. Então, aqui eu tenho alcinha de correntes e aqui eu tenho ponto baixo. Eu vou colocar a agulha por baixo das 2 alcinhas do ponto baixo e faço aqui um meio ponto alto. Agora, 2 pontos baixos no próximo ponto de base, 1. No seguinte, 2. Feito 2 pontos baixos, né, pulo esse próximo ponto de base, nessa alcinha de correntes, faço um ponto baixo. Laço a agulha, nesse ponto baixo de base, faço um meio ponto alto. E olha como tá ficando bem retinho, perfeito. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos, 1, 2. Pulo esse próximo ponto, nessa alcinha de correntes, faço um ponto baixo. Laço a agulha, nesse ponto baixo de base, faço um meio ponto alto. Então, ó, essa carreira vai ser só repetição, tá? 2 pontos baixos. 1, 2. Pulo o próximo ponto de base, nessa alcinha de correntes, faço um ponto baixo. Laço a agulha, nesse ponto baixo de base, faço um meio ponto alto. E eu vou trabalhando assim até chegar ao final dessa carreira. Qualquer dúvida, é só voltar o vídeo. Finalizando a carreira, aqui eu fiz 2 pontos baixos, um sobre cada ponto de base. Pulei esse último ponto, na alcinha de correntes eu fiz um ponto baixo. No ponto baixo de base, eu fiz um meio ponto alto. E agora eu vou fazer 3 pontos baixos. Um sobre cada ponto de base aqui. E na terceira alcinha da corrente, eu vou fazer um ponto baixo. Então, no próximo ponto de base, faço aqui um ponto baixo. No ponto de base seguinte, faço outro ponto baixo. E aqui, ó, eu não vou colocar agulha nesse espaço aqui. Eu vou colocar agulha na terceira correntinha, ó, por baixo das 2 alcinhas. Vou laçar a agulha, vou puxar o fio aqui pra cima e vou fazer um ponto baixo. E aqui, então, eu finalizo essa carreira do tapete, tá? E a próxima carreira eu vou começar a fazer o bico de acabamento. Olha que lindo que tá, demais, né? Então, agora vamos pro bico de acabamento. E o bico de acabamento eu vou fazer com esse ponto também, tá? Então, aqui, ó, o último ponto baixo da carreira. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou trabalhar nessa lateral aqui do tapete. Vou laçar a agulha, ó. E nesse ponto de base, onde foi feito esse ponto baixo aqui, ó, eu vou colocar a agulha por baixo das 2 alcinhas e vou fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. Deixa eu virar aqui de ladinho, para ficar melhor para vocês verem. Então, aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo, ó. Eu vou pular essa partezinha aqui, ó, entre a junção dessa carreira com essa carreira. E, ó, na próxima carreira, eu vou fazer aqui um ponto baixo.
Agora eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a agulha. E no mesmo espaço faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Pulo essa próxima junção, ó, na carreira seguinte, faço um ponto baixo. Vou fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a agulha, no mesmo espaço, faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Pulo a próxima junção, na carreira seguinte, ó. Faço um ponto baixo. Carreira seguinte que eu falo, pessoal, ó, é aqui, tá? Tem a carreira aqui que dá pra ver, tá? Mas é no ladinho aqui. Sempre, ó, pulando a próxima junção, ó, no ponto seguinte, nós vamos fazer o ponto baixo, tá? Então, vou fazer mais uma vez aqui. Fiz um ponto baixo, faço 3 correntinhas, laço a agulha, no mesmo espaço faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Pulo a próxima junção, né? Que é de uma carreira e outra. Ó, no próximo ponto, coloco a agulha por baixo da alcinha e faço aqui um ponto baixo. E vou repetir a mesma coisa, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Vou pular a próxima junção, ó, de uma carreira e outra. No próximo ponto, vou fazer um ponto baixo e repetir tudo a mesma coisa. E eu vou fazendo assim até chegar aqui nessa pontinha, tá? Aqui eu volto para mostrar como fazer. Chegando aqui no cantinho do tapete, ó, aqui eu já fiz toda a lateral com bico de acabamento, ó, toda a lateral do tapete já foi feita. E aqui, ó, eu fiz um ponto baixo, 3 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espaço. Pulo a próxima junção, venho aqui, ó, nesse ponto. Esse ponto, ó, é da primeira carreira, que eu fiz a primeira carreira todinha em pontos baixos. Então, aqui, ó, coloquei a agulha por baixo das 2 alcinhas e faço aqui um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas, laço a agulha e no mesmo ponto que eu fiz esse ponto baixo, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Pulo 3 pontos de base. 1, 2, 3. No ponto de base seguinte, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas e faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, laço a agulha, no mesmo ponto de base que eu fiz o ponto baixo, faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Pulo 3 pontos de base. 1, 2, 3. No ponto de base seguinte, faço um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas, laço a agulha e no mesmo ponto de base que eu fiz o ponto baixo, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Pulo 3 pontos de base, no ponto de base seguinte, faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer as 3 correntinhas e vou repetir tudo a mesma coisa. E eu vou trabalhando assim até chegar nesse cantinho aqui, tá? Então, agora eu cheguei nesse outro cantinho, então essa partezinha aqui já foi toda feitinha. E agora, ó, vou pular 3 pontos de base. 1, 2, 3. No próximo ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, laço a agulha e no mesmo ponto que eu fiz esse ponto baixo, vou fazer 3 pontos altos. Opa! Agora, ó, eu pulo essa próxima junção, nessa alcinha aqui, eu faço um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas, 1,
2, 3. Laço a agulha, nesse espaço eu vou fazer 3 pontos altos. Pulo essa próxima junção, na próxima alcinha faço um ponto baixo. Então, agora, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz nessa lateral aqui, tá? Terminando toda essa parte aqui da lateral, chegando nesse ladinho aqui, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? E aí, eu inicio essa outra parte aqui, que é essa aqui, que nós vamos fazer igualzinho como está aqui. Então, eu volto aqui quando eu estiver finalizando essa carreira de bico de acabamento. Aí, eu volto aqui para mostrar como finalizar. Aqui, eu cheguei no final da carreira de bico de acabamento e agora vou finalizar essa carreira. Vou puxar essa alcinha que está na agulha, vou retirar a agulha dessa alcinha. Aqui, ó, no início, eu utilizei o último ponto baixo, né? Que é da última carreira, e depois eu fiz 3 correntinhas. Esse ponto baixo, ó, eu vou colocar a agulha pela parte de trás, embaixo das 2 alcinhas, assim. Aqui, ó, eu vou pegar essa alcinha e vou puxar para trás com o ganchinho da agulha. Assim. Dou uma ajustada. Vou cortar esse fio aqui, vou deixar mais ou menos uns 20 centímetros de fio. Agora, ó, eu vou laçar a agulha e vou puxar esse fio passando por dentro dessa alcinha. Eu vou travar aqui, tá? Ó. Ó, e ficou assim. Olha que lindo que está ficando esse tapete. Agora, vamos arrematar o fio. Aqui, ó, eu já coloquei o fio na agulha de tapeçaria. Vou arrematar o fio pelo lado do avesso da peça, tá? Ó. Vou passar com a agulha e o fio por baixo das alcinhas dos pontos. Ó, vou passando. Pulo a última alcinha, venho nas próximas. Pulo a última alcinha, vou nas próximas. Eu vou passar um pouquinho nessas alcinhas aqui. E agora vou cortar o fio. E o outro fio eu vou arrematar da mesma forma. E os outros fios, na troca aqui de cores, eu fiz o nozinho como eu mostrei pra vocês e ali eu já cortei, então já ficou arrematado, tá? E com o bico do acabamento escondeu o nozinho, tá bom? E aqui o tapete já está arrematado, prontinho para ser usado. Ficou lindo demais, né? Super gostoso de fazer e o resultado é incrível, como vocês estão vendo, né? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.